Olá, estamos recebendo hoje o Dr. Rogério Leite, ele que é oncologista, e a nossa pauta hoje é o que você pode fazer para não ter câncer. Bem-vindo, doutor, tudo bem? Obrigado, bom dia. A questão da genética é o ponto mais forte com relação a isso ou é prevenção? Bom, essa questão da genética ela é muito interessante, porque durante a vida inteira nós médicos aprendemos, e passamos isso para a população, muitos de nós, que a genética é fator fundamental no câncer. E aí as pessoas criam aquele medo, tipo assim, teve alguém na minha família, eu tive uma avó que teve câncer, alguém da família que teve câncer, acha que eu vou ter também o mesmo tipo de câncer. Só que em 2003 foi publicado o projeto Genoma, inclusive o Brasil participou desse projeto com sequenciamento genético, a gente participou com várias máquinas de sequenciamento, e a gente descobriu basicamente duas coisas a esse respeito. A primeira situação, a gente tem mais ou menos 23 mil genes funcionais, achava-se que era muito mais, 23 mil genes. Essa quantidade de genes não é preponderante na complexidade, porque um grãozinho de arroz pode ter até 52 mil genes. Então, é a interação desses genes, a inter-relação deles é que mostra a complexidade. A primeira coisa que se descobriu foi isso. E a segunda situação é que se descobriu que menos de 10% dos casos de câncer estão ligados à genética. Se menos de 10% dos casos de câncer estão ligados à genética, o que causa realmente câncer? Os outros 90% dos casos estão associados a fatores ambientais. E fatores ambientais é basicamente como é que você vive. Então, criou-se um conceito que está sobrepujando o conceito da genética, que é o conceito de epigenética. O que é isso? Não é o que você tem de gene, mas como essa genética se manifesta. Então, você, por exemplo, pode ter uma pessoa que tenha um gene associado ao câncer de mama, ele tem a presença disso aí, mas essa pessoa tem uma vida saudável, ela pratica atividade física, ela tem o peso adequado, ela tem uma série de cuidados e ela passa a vida inteira com esse mesmo gene que não se desenvolve um câncer de mama. Enquanto você pode ter outra pessoa que tem o mesmo gene e tem uma vida totalmente diferente e tem muito mais chance de ter câncer baseado nisso. Então, a genética é importante? Mas não é o mais importante no desenvolvimento do câncer. Tem que ver como é que a genética se manifesta. E para a genética se manifestar, ela depende da interação dessa pessoa com o meio ambiente. A interação da pessoa com o meio ambiente, quando o senhor coloca isso, é relacionado à alimentação, bebida, cigarro, a gente sabe que sim, né? É tudo isso, é um conjunto? Tudo isso, é um conjunto. Na verdade, como que você vive e como que você interage com o seu meio. Bom, antes de passar para isso, vamos discutir um pouquinho sobre alguns conceitos que são importantes a gente dizer. Por exemplo, a gente está muito acostumado a falar cigarro causa câncer. Não é a forma correta de dizer, a meu ver. Por quê? Quando eu falo tal coisa causa tal coisa, eu estabeleço uma relação de causa e efeito. Toda vez que eu tenho essa causa, eu tenho que ter essa consequência. Então, se eu disser que cigarro causa câncer, eu não consigo explicar porque que tem um monte de gente que nunca fumou e tem câncer de pulmão, por exemplo. E tem gente que fuma a vida inteira e não tem um câncer de pulmão. Então, o mais correto é a gente dizer que cigarro é um fator de risco para câncer. Cada vez que você fuma, ou quanto mais você fuma, maior a chance de você desenvolver, não causa e efeito. E aí, se a gente entende o conceito de fator de risco, a gente pode expandir isso para várias situações. Ou seja, quase toda a nossa relação com o meio ambiente são relações de onde você ativa ou desativa esses fatores de risco. Então, como é que a gente previne câncer? A gente previne câncer diminuindo ao máximo esses fatores de risco. Grande problema. Vários tipos de câncer, a gente tem mais de 150 tipos diferentes de câncer, vários tipos de câncer, a gente não tem clareza qual que é o fator de risco ligado. Então, a gente não tem uma prevenção primária. E a prevenção ela pode ser primária, secundária e terciária, ou seja, eu faço isso e evito. A gente não consegue fazer isso para todos os tipos, mas para boa parte deles, a gente já tem fatores que a gente pode evitar. E esses fatores, como você mesmo disse, é a forma como você vive. E aí eu vejo como 3 aspectos que a gente tem que considerar. O que causa câncer? Nós temos que considerar fatores nutricionais. Todo câncer tem algum aspecto de desnutrição associado. O que é uma desnutrição? Aquilo que está faltando no seu corpo. Como a gente estava comentando agora há pouco, se você tem uma vitamina D baixa, você está desnutrido em relação à vitamina D, ou seja, você aumenta teoricamente a chance. Segundo fator, o fator de intoxicação.
que é intoxicação? Aquilo que não deveria estar no seu corpo, mas está. Aí vem um monte de coisa, a bebida alcoólica, cigarro e todas essas coisas que são diretamente prejudiciais. Terceira situação, e aí eu quero, antes de dizer, pedir que analise isso com muito cuidado, que é a questão de conflitos emocionais não resolvidos. Isso é muito polêmico. Eu não estou dizendo que conflito emocional causa câncer, eu estou dizendo que conflito emocional não resolvido está associado à gênese do câncer. Por quê? Porque todos os dias a gente produz células potencialmente alteradas que se multiplicam de forma desordenada e que teoricamente pode virar um câncer. Mas todos os dias nosso sistema imunológico vai lá, identifica essa célula e destrói, não deixa elas progredirem. E se você tiver alguma coisa que atrapalha essa ação de identificação e destruição do sistema imunológico, faz em cima dessas células. Que é esse problema que emocional. Exatamente. Essa Por quê? carga emocional. Exatamente, porque todas as pesquisas mostram que uma sobrecarga emocional muito elevada baixa a sua imunologia. Baixa a imunidade. Então, mas para aí. Quer dizer que então dá câncer você ter a cabeça ruim? Não. Tem gente que tem a cabeça podre e não tem câncer. Como? Porque não tem os outros aspectos. Ah, é uma combinação. É uma combinação. Então, a meu ver, é um banquinho de 3 pernas. Você tem que quebrar as 3 para que você tenha a possibilidade. Ou seja, desenvolve câncer quem pode, não é quem quer. Se é que alguém quer. Por quê? Porque dá um certo trabalho. Sim. Dá um certo trabalho. Então, O seu organismo tem várias barreiras. Tem várias barreiras, tem vários mecanismos para evitar isso. Então, a gente não faz uma situação dessa da noite para o dia. Muitas vezes são situações que perduram anos e anos e anos e vão se juntando, vão se somando até o momento em que o corpo não consegue mais resolver todo esse desconforto que você está colocando para as suas células, para o seu organismo. E aí acaba como se fosse um processo de sobrevivência, é difícil até explicar isso, como se fosse um processo de sobrevivência das suas células, elas se multiplicam de forma desordenada, se modificam e param de morrer. Por que param de morrer? Toda célula nasce, cresce e morre. Nasce, cresce e morre. Em algum momento a célula do câncer se multiplica desordenadamente e acaba formando um tumor, né? O senhor está dizendo, então, que essa produção, ela vem de nós mesmos. Exatamente. É isso, né? Estimulada por algum fator ambiental, a maioria das vezes. Eu, digamos, vamos dar um exemplo. Eu sou uma pessoa que bebo com frequência, não tomo vitamina D ou qualquer outro tipo de vitamina, ou não tomo nem um solzinho para suprir essa necessidade do organismo. E tenho várias complicações emocionais. Quanto mais somado... Mais intenso e mais prolongado isso, maior o risco. Então, o prolongamento Exatamente. dessa situação emocional, desse problema emocional que gera maior risco. Imagine que você entra num lugar que está pegando fogo e você inala alguma fumaça. Você sai dali e está correndo, tranquilo. Imagine que você entra lá e fica 2, 3 horas lá. Você desmaia, morre lá dentro. Sem o fogo te pegar. Então, além da gente ter essa consciência de ter esse, digamos, esse controle, buscar solucionar esses conflitos, coisas mais simples que a gente possa dar dicas aí para o pessoal que está nos assistindo. Vitamina D, quanto que eu posso tomar? Bom, o conselho maior, mais simples para poder prevenir câncer é viva bem. Câncer, na meu ver, é ausência de qualidade de vida. Quando você tem ausência, vamos entender bem o que é isso, ausência de qualidade de vida em vários aspectos, coloca tudo isso que eu falei. Alguém que não come adequadamente, alguém que não faz atividade física, resumindo tudo isso, é ausência de qualidade de vida. E aí, quanto mais intenso isso... Somado a problemas diversos, exato. Né? E às vezes uma pitadinha da genética, porque se você tiver uma base onde tudo isso se solidifica e se constrói, o negócio anda muito mais para o sentido de evoluir para um câncer, né? Então, prevenção de câncer. Pronto, viva bem. Simples assim. Mas como é que vive bem num mundo turbulento como esse, né? Aí vem as questões mais objetivas. Primeiro, alimentação adequada. Olha só que conceito complexo. O que é uma alimentação adequada? Tá? É difícil mensurar isso, porque tem vários fatores que influenciam nessa situação. É difícil até dar uma orientação à alimentação adequada, porque não necessariamente é uma alimentação saudável. Por quê? Você fala assim, olha, fruta é saudável? Mas o diabético pode comer? Às vezes não.
Então é saudável, mas não é adequada para ele. Então quando eu falei alimentação adequada, ele requer avaliação de conceitos individuais muito particulares. Não apenas alimentação saudável, alimentação adequada. Então comer comida saudável de forma, dependendo da situação, pode não ser adequado. Então viver bem, vitamina D. A vitamina D tem vários estudos mostrando que ela está extremamente associada à prevenção de câncer. E se você for olhar os seus exames, você vai lá ver uma vitamina D de normal, suficiente, entre 20 e 30. Só que os estudos mostram que uma vitamina D acima de 50, 55 na concentração do sangue, ele previne diversas doenças, inclusive alguns casos de câncer. 50, 55. Então, dependendo de como é que seu médico interpreta, se ele vê uma vitamina D de 30, ele vai falar assim, tá normal, porque a referência está dizendo que tá normal. Eu vou dizer tá baixo. Eu estou focado na prevenção, sim, tá? Então, uma vitamina D de 30, ele não vai te causar a doença pela deficiência de vitamina D, mas não vai te dar a proteção de uma vitamina D de 50. Então, qual que é a dose adequada? A dose adequada é a dose para você ter isso aí. Porque depende do seu metabolismo. Então, o que você tem que fazer? Você vai dosar, vai tomando 10 mil por dia, 50 mil, aí você dosa. Ah, tá, não adiantou. Você sobe, até que você atinge esse nível. Então tem que ter um acompanhamento. O ideal é que tem. Aí com essa prevenção, faça fazer um Agora, depois que você faz esse acompanhamento e entende como é que você funciona, aí você não precisa mais de médico nenhum. Por exemplo, eu tomo 10 mil unidades por dia durante um mês e para o outro. Por quê? Porque a vitamina D, ela é lipossolúvel. Ela se dilui na gordura. E é aí que ela armazena. Então eu consigo ter um armazenamento no corpo e ele começa a cair. A hora que começa a cair, eu começo a nova dose. Mas eu estudei isso e sei que para mim funciona assim. Tem gente que toma 3 semanas e tem que parar. Tem gente que toma... Então o ideal é que você estude. Por quê? Porque como é que eu vou falar que a dose para você é a mesma que para a dose para outra pessoa se cada um tem um metabolismo diferente? Então eu tenho que estabelecer para você qual é a dose. Como é que eu sei a dose adequada? Conseguiu 50 no sangue, pelo menos? É isso. Simples assim. Só para a gente concluir, doutor, a indústria farmacêutica, né, ela ganha bilhões com esses tratamentos relacionados ao câncer. Não é de interesse estar divulgando tanto essa prevenção, né? Existe esse aspecto, mas existe um aspecto que, às vezes, a coisa é tão simples, tão simples, tão simples, que as pessoas não acreditam, tá? Como é que um negócio tão simples como a vitamina D pode prevenir câncer? Alguém vai dizer bem assim, nossa, morre milhões de pessoas no mundo, só com um negócio besta desse? É simples demais, não deve ser verdade. Então, às vezes, a simplicidade do conhecimento atrapalha que ele seja propagado. Infelizmente é assim. E aí fica com aquela crença antiga de, mas se tem um caso de câncer na minha família, é a genética. Outra crença antiga é o seguinte, câncer é uma condenação de morte. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Tem mais de 150 tipos diferentes. Vou dar um exemplo de câncer de tireoide que eu trato muito. Existe um tipo de câncer de tireoide, que é o mais frequente, carcinoma papilífero folicular, que é uma lesão muito pouco agressiva. Uma lesão que você pode demorar anos com o nódulo da tireoide sem evoluir. Aí o pessoal fala, não, câncer de tireoide é muito tranquilo por causa disso. Mas tem um outro tipo de câncer de tireoide, que é o carcinoma indiferenciado, que mata em menos de 6 meses. Você pode operar, você pode fazer o que for, que vai morrer em menos de 6 meses. Então, tem que ter muito cuidado desses carimbão, câncer é assim, câncer é assado, porque a mesma doença, ela tem aspectos muito diferentes. Depende, vou dar um outro exemplo. Você pega uma mulher de 40 anos de idade, que tem um câncer de mama de 2 centímetros. Aí você faz químio, faz rádio, faz cirurgia, opera, ela cura. Cura, resolveu. Você pega outra mulher, 40 anos de idade, câncer de mama de 2 centímetros, faz químio, faz rádio e a doença evolui. Você faz exatamente a mesma coisa, parece que é a mesma doença, mas tem fatores biológicos da própria pessoa que muda a resposta ao tratamento. Então a gente tem que ter muito cuidado de ficar taxando o câncer isso, câncer aquilo. Eu defendo que isso tem que ser discutido abertamente com os pacientes. E aí quanto mais conhecimento as pessoas têm sobre isso, mais capacidade de tomar as próprias decisões. Então, eu falo abertamente câncer, o diagnóstico é câncer, não é que eu sou maldoso não, é porque as pessoas têm que saber e têm que saber qual caminho seguir. Há poucos anos atrás, eu mesmo ouvi isso, olha, o meu fulano, meu amigo, meu parente está com aquela doença ruim. Como se existisse alguma doença boa. Toda doença é ruim, mas nem queria falar câncer, né? Então isso acaba prejudicando, porque as pessoas não enfrentam, né? E não faz o diagnóstico e por consequência disso não trata de forma adequada.
Para a gente concluir, sua mensagem aí para que as pessoas, sua mensagem aí para que as pessoas possam evitar o câncer? Bom, a minha mensagem final é: procure viver bem. Valorize os sintomas que você pode ter. Não tenha medo do diagnóstico de câncer, porque a gente sabe, quanto mais inicial, maior a chance de cura. A gente pega lesões iniciais com chance de 95%, 98% de chance de cura. A mesma lesão, meses depois, já tem uma resposta muito mais baixa. Então se cuide, viva bem e valorize o seu corpo, se entenda, para que você possa perceber em você alterações que possam te orientar a procurar um especialista. Certo, obrigada, doutor Rogério.